tal como você se comporta com a sua mãe, tal será seu comportamento com a empresa onde você trabalha. Quem está zangado com a sua mãe e lhe faz cobranças, vai se comportar da mesma forma com a empresa. Nós estamos no capítulo que Bert Helling conta histórias de sucesso. E nessa temporada, essas histórias, Bert Helling estava no Brasil, foi no ano de 2008, em Curitiba, com um grupo de empresários. Ontem nós vimos uma história, que foi a primeira história que Helling chamou de declínio e auge. Nós vimos ainda, com esta história, declínio e auge, que o mais em vez do menos deveria ser o nosso comportamento diante da vida. Quando ele mostra, que a empresa que estava indo à falência, ela deveria aumentar o número de funcionários da origem, Começou com 600, ele estava com 29 e Bert mostrou para ele que ele deveria chegar aos 900 funcionários. Depois nós vimos também sobre os lucros. Essa foi a nossa história de ontem. Caso você não tenha assistido, vamos hoje para a segunda história. Preparados? Respira. A história de hoje é sucesso através do serviço. Acomode-se aí na sua cadeira, solta seus ombros, alinha sua coluna, tira os seus pensamentos conclusivos e traga o seu coração aberto para cá agora. Vamos entrar para dentro dessa história como um participante de um grupo de constelação, num campo de constelação, todos fazem parte. Então, quando eu vou trazer aqui para vocês uma história, seria interessante que você se imaginasse na história. Você está ali também no grupo. Quem é você neste grupo? O quanto que a história pode te tocar é o tanto que você se abre para estar na história. Inspira pelo nariz, solta o ar pela boca. Passa sua língua pela gengiva, pelos seus dentes. Alonga o seu corpo. Espreguiça. Vamos lá. Sucesso através do serviço. Helling diz ao grupo: vou continuar. Talvez pegue algo mais simples. Então ele dá sequência da constelação daquele homem que nós vimos ontem na fábrica de vidros. E ele diz: vamos continuar. Ele pergunta: há alguém que tenha uma profissão importante
e sente que algo está faltando, gostaria de constelar isso. Desta vez, eu gostaria de trabalhar com uma mulher. Quem gostaria? Ele pergunta para o grupo. Helling escolhe uma mulher do público e pede para ela sentar-se ao seu lado. Então Helling pergunta para ela: do que se trata? E a mulher responde: sou psicóloga. Não consigo me desenvolver em minha profissão como gostaria. E Helling responde: a psicologia é uma profissão sem esperança. E a mulher responde: gostaria tanto de ouvir o contrário. E Helling diz: a psicologia é uma profissão sem esperança. Quando alguém tem clientes que está aí para quem? O psicólogo está para os clientes ou os clientes estão para o psicólogo? A quem ele serve? Aqui, quem serve a quem? E Helling diz: o decisivo em toda a profissão é a quem ela serve. Respirem e se conectem com isso. Olha que frase potente. É uma frase que mexe com a gente. Olha o que ele diz: o decisivo em toda a profissão, seja ela psicólogo, farmacêutico, professor, médico, fisioterapeuta, TO, engenheiro, costureira, cozinheira, faxineira, qualquer profissão. O decisivo é a quem ela serve. A profissão é um serviço. Se ela servir à vida, qualquer profissão é bem-sucedida. E Helling diz: vamos constelar isso. Helling coloca a própria mulher sem procurar uma representante e a coloca. A uma distância de mais ou menos 4 metros, Helling coloca 4 mulheres que se apresentaram como representantes. Então Helling diz a estas 4 mulheres representantes: centrem-se, sigam o movimento interior, tal como se mostrar. Uma representante se movimenta um pouco para trás. 2 aparentam se aproximar da mulher, mas retrocedem novamente e se afastam dela. Finalmente, todas as 4 se afastam da mulher. Helling diz ao grupo: vemos que para todos é uma profissão sem esperança.
Ninguém quer nada dela. Então os representantes... Helling diz aos representantes: ok, sentem-se por enquanto. Então ele tira todos os representantes, as 4, ele pede para se sentar, e Helling mantém apenas o representante da mulher. Helling escolhe uma outra mulher e a coloca em frente à representante da cliente, né? E Helling diz: esta representante é a sua mãe. Então, Helling tira todos os representantes dos clientes, da cliente dele, né? E traz uma outra mulher, coloca a uma distância dela e diz: esta mulher é a sua mãe. A mulher se ajoelha em frente a ela e fica de cócoras. Depois de um tempo, aproxima-se da representante da mãe e abraça seus joelhos, como se fosse uma criança. A mãe acaricia a cabeça da filha e depois de um tempo se afasta 2 passos para trás. A mulher cai no chão quando a mãe se afasta. Helling diz ao grupo: o que vemos? A mulher ainda está esperando algo de sua mãe. Aqui, só para fazer abrir um parêntese aqui com vocês, dando uma pausa aqui nessa parte, porque é um ensinamento que pode ser para você, ó, um pulo do gato. E aqui nós também precisamos compreender que toda mãe que não consegue se afastar de um filho, ela mantém o seu filho fraco. Toda mãe que fica passando a mão na cabeça de um filho e não para e se afasta, ela não permite que esse filho ganhe a força que vem das profundezas. Quando isso não acontece, nós precisamos perguntar: quem está se alimentando de quem? É a mãe que está se alimentando do próprio filho? E assim o filho não pode crescer. E nós precisamos prestar atenção nisso. Porque nós estamos falando sobre um ser humano. E nós estamos falando sobre a evolução da vida. Voltamos aqui então. A mulher ainda espera algo, porque quando a mãe se afastou, ela termina de cair no chão. E aí Helling mostra o que a mãe diz pela maneira que se comporta. A mãe, ao se afastar, está dizendo: não darei mais nada a você. Já fiz tudo o que podia. Para esta mulher, os clientes representam quem? Representam essa mãe. Se a mulher esperar receber dos clientes aquilo que ainda espera da mãe, ela não está disponível para os clientes. São os clientes que estão alimentando ela.
Quando Helling diz isso, a representante da mulher se levanta e vai atrás da mãe. Ambas se abraçam por um longo tempo. Helling deixa esse tempo e diz à mãe: Depois de um tempo, Helling pede à mulher, a representante da mulher, diga à sua mãe, abre aspas, tenho tudo. Agora farei algo por minha conta. Sirvo à vida como você. A mãe, a representante da mãe, assente com a cabeça e se alegra. A mulher sacode levemente a cabeça. Então Helling diz ao grupo: viram seu gesto? A mulher sacudiu a cabeça. E os clientes percebem isso. Acho que já mostrei tudo. Helling diz aos representantes: muito obrigado. E todos aplaudem e a constelação é encerrada. Percebam que aqui quero trazer uma informação para vocês. Vocês percebem que uma constelação, ela não resolve a questão? A Helling já fez a constelação dela. Ele já mostrou o essencial. É isso que eu falo com vocês. A constelação, ela não é a terapia. A constelação não é o processo de psicoterapia. A constelação, ela vai direto ao ponto e ela mostra o essencial. A partir desta informação, aquilo que foi mostrado pode ser trabalhado em psicoterapia, que é outra coisa. Que é onde esse comportamento é trabalhado dentro de um processo minucioso. A cada sessão, algo vai sendo mostrado, às vezes de uma maneira mais vigorosa, às vezes de uma maneira mais reconhecendo o que já foi feito. Isso é o processo de psicoterapia. E chega um momento que a gente percebe na psicoterapia que tem algo que parece que precisa ser visto. É quando uma constelação ela entra como complemento. Por isso que a constelação ela é muito precisa, é quando você está no ponto. Então, uma constelação ela não substitui um processo de psicoterapia, mas a constelação ela é um complemento maravilhoso, porque ela revela. Talvez, essa psicóloga, se ela tivesse nesse período de agora, ela acreditaria, nossa, eu não estou tendo clientes, vou fazer marketing, vou fazer fotos, Agora a questão é porque ninguém está me vendo no Instagram, Ninguém está me vendo nas redes sociais, vou fazer posts bonitos. E ela vai morrer de fazer post bonito. Ainda vai gastar horrores. Porque não é sobre isso. É claro que nós precisamos de uma visibilidade, senão ninguém te encontra também. Isso também é claro. Mas o que eu estou mostrando para vocês é que dentro de um contexto mais profundo, aquilo que vem não fica porque tem algo por trás. Então Helling vai conversar agora com o grupo. Se tiverem dúvidas em relação a isso que eu acabei de falar, me perguntem.
E Helen diz: a mãe do sucesso. O que é a mãe do sucesso? Helen diz ao grupo: há duas formas diferentes de se exercer uma profissão. Existe a profissão que está a serviço de outros. Então, alguém exercendo sua profissão dirige-se a terceiros e consegue para eles algo que serve à sua vida. Um mecânico, por exemplo. Se este esperar que os clientes venham a ele sem lhes oferecer algo, ninguém virá. Se ele só quiser algo, não vai receber nada. Se lhes disser: sou muito bom consertante de carros, venham que lhes mostro o que eu sei fazer com o carro. Faz algo para eles e eles, os clientes, ficarão muito agradecidos. Também lhe pagam, mas primeiro vem a prestação do serviço. Outros escolhem uma profissão e esperam receber algo sem dar nada em troca. Às vezes contratamos funcionários e lhes perguntamos quanto gostariam de ganhar. Alguns dão um valor muito alto. Quando lhes perguntamos o que sabem fazer, percebemos às vezes que isso não está em relação ao que esperam obter. Quem tem bom desempenho sempre será promovido. Isto deve ser considerado na nossa profissão. Sirvo a outros ou quero que me sirvam? Esta é a pergunta que nós precisamos fazer. Estas diferentes posições refletem exatamente a relação com a mãe. Aqueles que dizem internamente à sua mãe: você me deve algo. Sem fazer nada por si mesmo. Comportam-se no trabalho da mesma forma em relação ao seu patrão, que transferencialmente acredita que o patrão é como se fosse uma mãe. E isso fazemos em todas as relações quando achamos que a mãe deve algo. E se você disser assim: Ronivalda, internamente eu não espero isso da minha mãe. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Isso aqui que o Helen está mostrando, nós não temos consciência disso. Não é uma coisa que está na nossa cabeça com clareza. O que vai revelar isso é a forma como você se trata. Se você não procrastina. Se você cuida da sua alimentação. Se você cuida da sua atividade física. Se você cuida da sua relação com a luz. Se você cuida do seu ciclo circadiano e tudo isso sem peso, sem uma exigência, você faz com tranquilidade. É um hábito. Como escovar os dentes. Foi sua mãe que te ensinou a escovar os dentes. Ronivalda, não foi minha mãe. Alguém te maternou. A pessoa que fez a relação materna com você. Ninguém procrastinou a retirada da sua fralda. Senão você teria ficado com o bumbum todo assado.
E se aquilo que você faz com você, você tem dificuldade de oferecer. Como? Quando você está numa casa e você tem dificuldade de cuidar das outras pessoas. Você tem dificuldade de cuidar do seu marido. Você se retira da relação. Você tem dificuldade de cuidar dos seus próprios filhos. Tudo isso são sintomas. Quem tem dificuldade de cuidar dos próprios filhos é porque está cuidando dos pais. Quem sustenta os filhos, infantilizando eles, é porque está esperando que na velhice estes filhos cuidem de você. Ai, Ronivaldo, eu não tô, não. Então vamos olhar o comportamento? Então, tudo isso é o processo de psicoterapia. A constelação, ela pode trazer uma informação. Por isso que fazer psicoterapia não é uma coisa simples. E fazer psicoterapia não é bater papo. O psicoterapeuta não é seu coleguinha. Ele vai te mostrar de uma maneira que possa te trazer lucidez. Então, seguindo aqui, olha o que o Helling diz. Estas diferentes posições refletem exatamente a relação com a mãe. Então ele vai trazer, ele diz, mais um segredo. Não sei se deveria lhes dizer estes segredos. Quando um empresário procura um funcionário para um posto de direção, um funcionário que deverá assumir uma responsabilidade importante, esse empresário precisa saber para qual qualificação deve olhar primeiro. E é uma qualificação bem simples, mas é essencial. Ele precisa perguntar para esse candidato: como está a sua relação com a sua mãe? Você respeita a sua mãe? Toma dela o que ela lhe presenteia? Ou você julga a sua mãe? Está disposto a fazer algo por sua mãe se ela precisar? E Helling conclui: tal como se comporta com a mãe, o funcionário comportará com a empresa. Quem está zangado com sua mãe e lhe faz cobranças, vai se comportar da mesma forma com a empresa. Um diretor que deve assumir responsabilidades e está zangado com a sua mãe, arruinará a empresa. Muitos empresários terão mais sucesso se levarem isso em consideração. Ao escolher os funcionários, qualquer um pode ver logo que tem uma boa relação com a sua mãe. Dá para ver no rosto da pessoa. O rosto brilha. Ela tem satisfação em servir. Os outros funcionários se dirigem a esta pessoa imediatamente. Eles acreditam realmente que essa pessoa é boa. Este é o efeito quando você tem uma boa relação com a sua mãe.
Fechem os olhos. Vamos fazer um pequeno exercício para fazer jus a esse momento aqui. Coloca as suas mãos sobre as suas pernas. Mantenha os seus olhos fechados agora. Coloque os seus pés bem apoiados no chão. Inspira pelo nariz. Expira pela boca. Faça um leve giro dos seus ombros para trás. Quando você faz esse giro dos seus ombros, abre o seu peito. Ao abrir o seu peito, perceba se a sua respiração fica mais profunda. Então você imagina um fio no topo da sua cabeça, que sustenta a sua coluna, que dá a você uma direção de alinhamento. Inspira pelo nariz, solta a sua barriga, deixa a sua barriga solta. Expira, soltando o ar pela boca, e o fio do topo da sua cabeça ergue a sua coluna, sustentando você numa posição ereta, peito aberto, os seus pés apoiados no chão. As mãos estão sobre as suas coxas, com as palmas voltadas para baixo. Mais uma vez, inspira pelo nariz. Expira pela boca. E você vai trazer uma imagem na sua tela mental agora, a uma distância de pelo menos 1 metro, uma boa distância. Traga a imagem da sua mãe. Coloque-a na sua frente. Logo que você colocar a imagem da sua mãe à sua frente, perceba como que o seu corpo recebe essa imagem. Inspira e expira. Como que você se sente diante da sua mãe? Você está feliz com ela? Você está zangada com ela? Você se sente pequena diante dela? Você se sente grande diante dela? Você se sente encolhida ou expandida? Só observe, sem nenhuma crítica, sem nenhuma invenção. É o que é e você acolhe, porque você não quer mais se enganar. Você apenas se dá conta de como você se sente diante de sua mãe.
Inspira pelo nariz, expira pela boca. Sustenta essa imagem. Confie na imagem. Perceba como que a sua mãe se comporta. A sua mãe, ela cresce, ela diminui. Ela olha para você, ela te dá as costas. Ela olha para o chão ou ela olha para o teto. Reconheça essa imagem. E como que você se sente diante desta imagem que fica mais clara para você? Inspira pelo nariz, expira pela boca. Agora você vai colocar a sua mão sobre o seu coração. Coloque a outra mão sobre a sua barriga, acima do, um pouquinho abaixo do umbigo, em cima do umbigo, um pouquinho abaixo. E você diz à sua mãe: agora eu vejo com clareza a nossa relação. Inspira pelo nariz, expira pela boca. E quando você puder, abre seus olhos. Você fica com essa imagem. Pessoal que está chegando agora, nós estamos finalizando. Eu vou deixar a live gravada. Assista. Depois me conte como foi para você fazer este exercício. E eu vou sugerir para vocês que fizeram, o exercício, pega um papel, caneta, faça seus registros. Qual é a sua exigência? Como foi essa relação? Deixa clarear cada vez mais essa história para você. Não tente resolver nada agora, porque isso não é mágica, tá, gente? Para com isso. Eu conversei agora com minha mãe, eu já me equilibrei aqui no meu tamanho com ela, já tá tudo resolvido. Para com isso. Deixa as coisas acontecerem. Esse exercício, ele foi apenas um reconhecimento e é muita coisa. Imagina que você está fazendo um pão, que amassou, colocou todos os ingredientes e não adianta você levar o pão para o forno. Você vai agora deixar ele descansar dentro da bacia e você ainda joga um paninho por cima, porque agora ele vai crescer. Ok? E amanhã nós nos reencontramos às 5 horas. E seguimos para a terceira história
E nessa terceira história, além desta outra história que Helling vai trazer, ele vai falar sobre culpa e expiação. E mais uma vez ele vai mostrar a nossa relação com a mãe por um outro ângulo. A história de amanhã será com um homem. Então, venham para cá, compartilhe a live com outras pessoas. E por dentro de mim, gente, eu vou contar uma coisa para vocês. Já finalizei, tá? Só para quem quer ficar aqui, só para contar uma coisa para vocês. Eu não dou conta. Vocês estão percebendo que na semana que antecede o Dia das Mães... Ai, gente, é muito lindo isso. Para quem me acompanha nas leituras dos livros, que já me acompanhou em época de carnaval, que já esteve comigo na leitura do livro A Maternidade e o Encontro com a Própria Sombra, as datas. Vocês já perceberam que as datas, os livros que eu estou lendo naquela data, bem naquele... Não é perfeito? Como não confiar num poder maior que faz o nosso próprio cronograma, que faz o cronograma? Tinha que compartilhar isso aqui com vocês. Beijos, até amanhã.